Olá pessoal, vamos então a mais uma aula hoje e essa aula a gente vai conversar a respeito de forças de ácidos e bases de Bronsted e Lowry, ok? Vamos então pessoal, pela ideia de altionização da água, vamos lembrar que a água então em pequenas concentrações se ioniza, formando íons H3O+, e OH-. Então, baseando-se nessa ideia, para a teoria de Bronsted, que fala que um ácido é aquele que pode doar prótons e uma base é aquela que pode receber prótons, a presença dessas espécies auto-ionizadas na água é que vai ser então responsável pela força dos ácidos e das bases em meio aquoso. Vamos lembrar, então, que existe uma troca de íons aqui, o H+, ele vai sair, então, de uma das moléculas de água e passar para outra molécula de água, formando, então, os íons H3O+, e os íons OH-. Então, a gente tem que ficar atento nisso para poder entender um pouco a respeito da força dos ácidos para Bronsted e Lowry. Bom, existem fatores que vão governar, então, a força de um ácido e de uma base. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, onde a gente tem um ácido genérico, com um ânion genérico, pode ser um halogênio, por exemplo, Em água, o que vai acontecer? Esse ácido vai se dissociar, vai se separar em um ânion e H3O+, e, possivelmente, energia, Energia na forma do quê? Na forma de ganho de energia ou na forma de absorção de energia. Então, com processos endotérmicos de ganho de energia e processos exotérmicos de liberação de energia. Bom, então, temos isso aqui em mente. Nós podemos conversar a respeito da afinidade pelo próton, Então, a capacidade de aceitar um próton pelo ânion, no estado gasoso, se chama de afinidade protônica, E o valor da energia envolvido é o valor de energia ΔH, que pode ser uma energia exotérmica ou uma energia endotérmica. Então, o que a gente vê? A gente vê que quanto menor, ou seja, quanto abaixo de zero, o processo vai ser mais exotérmico. Ou seja, se o ΔH for menor do que zero, se o ΔH for negativo, nós vamos ter processos exotérmicos, ou seja, vai ter liberação de energia pelo sistema. Bom, quando há essa liberação de energia pelo sistema, a afinidade do próton é maior. Se a afinidade do próton é maior, o ânion não gosta de liberar o próton, Tenham isso em mente. Se o ΔH for maior que zero, o processo vai ser endotérmico, então a afinidade pelo próton é menor, ou seja, o ânion vai conseguir liberar facilmente o próton, e isso vai influenciar então nos valores de pH, porque se ele libera com facilidade o próton, quer dizer que ele é um ácido mais forte, porque não se esqueçam da ideia que a gente viu para o arrênio, que liberar o próton com mais facilidade dá força maior a esse ácido. Então, ácidos fortes são aqueles que liberam com facilidade próton. Muito bem, então vamos adiante. Vamos pensar então na afinidade pelo próton. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Esse ácido conjugado, que tem todos os ácidos conjugados são halogenados, então série de halogenácidos, E aqui as bases, que vão dar origem a esses ácidos conjugados. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, A afinidade pelo próton, vejam que ela vai sendo reduzida à medida que você desce na tabela periódica, ou seja, está aumentando o valor do raio, está diminuindo a afinidade pelo próton. Então, o próton está ficando cada vez menos conectado a estes íons aqui, ou seja, a esses ânions. Então, à medida que o raio iônico diminui, aumenta a eletronegatividade e diminui a afinidade pelo próton. Então, essa ideia aqui, que acontece com as bases conjugadas, que a gente vai chamar de bloco P, porque eles têm elétrons faltando para completar a camada lá no bloco P, ela vai ter uma redução
né, de afinidade protônica à medida que você aumenta, né, o tamanho do raio. Tá? Uma outra coisa que pode influenciar na afinidade pelo próton, né, é em que estado que você está. Se você está falando que está no estado gasoso, né, ou se está no estado aquoso, né, então a sua base conjugada sempre vai acabar estando estabilizada por um solvente. Então essa ideia de afinidade pelo próton, ela fica alterada quando você está falando de estado gasoso, né, e estado aquoso, por exemplo, porque você ainda vai ter mais, né, a molécula do solvente para estabilizar, né, a carga da base conjugada. Então, para os ácidos fortes, né, quanto maior a concentração de H+, ou seja, de H3O+, mais forte vai ser esse ácido. Tá? Quando a gente está pensando em ácidos um pouco mais fracos, né, a gente também tem que levar em consideração a autoionização da água. Mas quando a gente está falando de ácidos muito fortes, a gente considera, então, que praticamente 100% do ácido, quando em água, está 100% dissociado. Né? Então, se você tiver essa concentração aqui, essa concentração de ácido também vai estar dissociada. Então, quando vocês estão resolvendo algum exercício, por exemplo, lá na analítica, né, falando a respeito de acidez, você sempre tem que levar em consideração esse equilíbrio, né, entre ácido e o solvente, formando então o H3O+, e o ânion, né? Tem que levar em consideração que a autoionização da água deve ser considerada se a concentração do seu ácido for inferior a 10 a menos 6 mol por litro. Okay? Então, a gente tem que pensar nisso daí também. Então, ácidos fortes dissociam-se 100% ou quase 100%, né, em água. Aqui a gente tem os ácidos fortes, né, os mais comuns, né, o HCl, o HBr, HI, o HNO3, o HClO3, o HClO4 e o H2SO4. Os ácidos fortes, então, eles vão ser eletrólitos fortes. O que é ser eletrólito forte? É se dissociar com facilidade da água, em água, né? Se dissociar com facilidade. Então, os ácidos fortes, nós vamos considerar que eles são 100% ionizados em solução. Porque o H3 ou mais, né, aquoso, em água, né, líquida, vai formar H3 ou mais aquoso e NO3 menos, né? Então, a gente vai imaginar que tudo isso daqui foi dissociado, tá? Então, a gente pode imaginar, né, a reação de duas maneiras. A gente pode enxergar aqui a água capturando o próton e formando H3 ou a gente pode enxergar essa mesma reação, não colocando a água na equação e imaginando só a formação de H+. Então, por isso que a gente fala a força do ácido vem do H3O+, ou do H+, que a gente está desconsiderando, então, que essa reação está acontecendo, por exemplo, em água, né? Mas ela está acontecendo, né? A dissociação quando você está falando de meio aquoso. Então, você só omite a água da reação, e aí você vai ter só o próton aqui influenciando, né? Se dividindo aqui do H3O+. Bom, pessoal, quando a gente está falando em força de ácido forte, é fácil. Então, a gente imagina que todo ácido se dissocia e forma H3O+, e forma o ânion. Mas quando a gente está falando de um ácido fraco, isso não acontece. Uma boa parte do ácido vai estar conectada ao próton no final da reação. Ou seja, é como se isso aqui acabasse sendo um produto também, né? Mas ele é o nosso reagente, então a gente tem que considerá-lo assim, que ele não reagiu, então ele continua até o final da reação, né? Ele continua lá conectado ao ânion, tá? Então, do lado de cá, nos meus reagentes, eu vou ter muito reagente em detrimento da concentração dos meus produtos aqui, tá? Então, se o meu ácido é fraco, eu vou acabar tendo mais reagente do que produto. Tá? Então, a gente não consegue estudar a força dos ácidos, né? Utilizando as ideias de Bronsted, até as ideias de Arrhenius, se a gente não imaginar o equilíbrio químico que está acontecendo aqui. Então, como é que a gente estuda o equilíbrio químico? A constante de equilíbrio, né, de uma reação, ela vai mostrar a razão entre os produtos e os reagentes. Ela vai mostrar o quanto de produto eu tenho em quanta quantidade de reagente eu tenho.
Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho 10 produtos e é apenas um reagente. Então, eu tenho um valor de 10. O meu valor de K, da minha constante de equilíbrio, ele vai ser, então, maior do que 1. Né? Porque se o valor for igual a 1, quer dizer que eu tenho um produto, um reagente. Para cada produto, eu tenho um reagente. Se eu tiver um valor de K, onde eu tenho um reagente, um produto só, mas eu tenho 10 reagentes, isso quer dizer que eu tenho um valor de 0,1 de constante de equilíbrio. Então, quer dizer que eu tenho um valor de K, né, menor do que 1. Ou seja, eu tenho muito mais reagente do que produto. Isso quer dizer que se eu tiver um ácido com força, né, abaixo, né, de 1, né, eu tenho um ácido fraco. Tá? Tenho essas ideias de ácido fraco. Então, a gente pode imaginar a constante de equilíbrio dessa reação, né, inteira da seguinte maneira. Então, agora, em vez de só colocar P e R, nós vamos substituir pelos elementos da equação. Então, a constante de equilíbrio, né, vai ser igual à concentração do H3O+, né, que é um dos produtos, vezes a concentração do ânion, A menos aqui, né? Tudo isso dividido, né, pela concentração de HA, que é o ácido, vezes a concentração da água. Mas a água está no estado líquido aqui, né? E ela então quer dizer que ela é o nosso solvente. Então, a concentração dela vai ser muito grande. Então, se eu manter esse número matematicamente aqui, a gente vai desaparecer a influência desse fator aqui, ó, tá? De ter sobrado ácido dentro do meio. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar essa água aqui na equação. Vamos fazer K vezes a concentração de água, né? E que vai ser igual à concentração do H3O+, vezes a concentração do ânion, né? Tudo isso dividido pela concentração do ácido que sobrou, que não se dissociou no meio. Bom, quando eu isolo esse termo aqui, eu estou incorporando toda a concentração de água dentro da minha constante, né? Então, eu passo a chamar essa constante não mais de K, né, de equilíbrio, e sim o K de acidez. A constante, então, essa constante vai ser a constante de dissociação do ácido. Então, é aqui que a gente obtém a constante de dissociação do ácido. Né? Então, quer dizer que se eu tiver valores de K menores do que 1, eu tenho ácidos de Ka, né? Se eu tiver valores de Ka menores do que 1, quer dizer que eu tenho, então, um ácido fraco, né? Então, se o meu Ka for menor do que 1, eu tenho ácido fraco. E se o meu Ka for muito maior do que 1, eu vou ter ácidos, né, fortes. Ok? Então, os valores da constante, né, de acidez, né, ou seja, constante de dissociação do ácido, vamos dizer qual é a força do ácido. Ok? Vamos dar uma olhada, então, agora nessas ideias de ácido fraco. Vamos pegar um ácido aqui que é fraco pra caramba, que é o ácido acético, tá? Então, o ácido acético, em meio aquoso, se dissocia formando H+, e o íon acetato. Só que não se dissocia 100%. Dá uma olhada no valor de Ka. O valor de Ka que a gente tem aqui, olha, é 1,85. Então, eu vou colocar 0,00000185. Veja, então, né, que esse valor é bem pequeno, quer dizer que o ácido aqui é fraco. Então, olha só, quanto mais negativo for o valor aqui, mais fraco é esse ácido, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse ácido que a gente sabe que é fraco, né? Vamos olhar ele em meio aquoso, o que é que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Olha só, aqui eu tenho a concentração do ácido. Eu tenho 1 mol por litro de ácido e aqui vai diminuindo a concentração desse ácido. Eu vou colocando cada vez menos ácido em solução aquosa. Então, nesse caso aqui eu coloquei 1 mol, nesse caso eu coloquei metade da quantidade de mols em água.
Aí aqui 0,2, 0,1, 0,05, 0,02, 0,1. Então, ou seja, está diminuindo a quantidade de ácido que eu estou colocando em água. Vamos dar uma olhada no que acontece com a concentração do ácido desse jeito, nesses meios. 4,2 vezes 10 a menos 3. 3,0 vezes 10 a menos 3. Dá para ver que vai reduzindo a concentração de próton no meio, né? Então vejam aqui, ó, cada vez você tem menos próton no meio, está ficando mais negativo, cada vez mais negativo. Então, diminui a concentração alta de ácido, né? Aqui concentrações baixas de ácido, então cada vez eu tenho menos próton no meio. Vamos dar uma olhada, então, no grau de dissociação. No primeiro caso, o grau de dissociação é 0,4. No segundo, 0,6. No terceiro, 0,1, 1,2, 1,9, 3,0, 4,2. Vocês notaram que à medida que vai ficando mais concentrado, o grau de dissociação vai sendo reduzido? Né? Vai reduzindo o grau de... vai aumentando o grau de dissociação? Você vai aumentando 0,4, 0,6, 1, 1,4, 1,9, 3, 4,2. À medida que a concentração diminui, aumenta o grau de dissociação. Vocês conseguiram perceber isso nessa tabela aqui? Bom, o que está acontecendo aqui? Olha, o pH dessa solução está cada vez ficando mais básico, né? Está ficando menos ácido a cada momento. Então, por que eu tenho, né, um grau de dissociação maior, né, à medida que o meu pH está ficando cada vez menos ácido? Essa ideia aqui, né, essa ideia está me dizendo que eu tenho mais espécies ionizadas, né, mas ao mesmo tempo eu tenho um pH menor. Tá? Então, se a gente for observar a concentração, né, então eu cada vez tenho mais moléculas de água para dissociar, né, disponíveis para dissociar esse ácido. Tá? Então eu consigo dissociar muito, tá? Muito mais. Então esse equilíbrio aqui, ó, ele está muito mais voltado para dissociar esse ácido numa concentração menor de ácido. Então ele vai estar mais dissociado, porque você tem mais água disponível para fazer essa tarefa. Só que a concentração deles é baixa. Então, por isso, o pH acaba ficando não tão ácido assim. Então, o que a gente observa aqui? Olha, então, quanto mais ácido eu tenho, menor meu grau de dissociação. Então, se eu tenho muito ácido no meio aquoso, quer dizer que eu tenho pouca água, né, para poder fazer essa dissociação, tá? Então, a gente vai ter mais moléculas de água disponíveis, né, para dissociar o ácido, né, para fazer a dissociação do ácido, à medida que você tiver, então, soluções mais diluídas. Então, é isso que esse gráfico mostra. Olha, o grau de dissociação aumenta, né, e a acidez, né, a concentração de ácido diminui. Então, quanto mais ácido eu tenho, menor a dissociação dessa espécie em água eu vou ter. Porque eu tenho menos água disponível para fazer, né, esse processo de dissociação do ácido pela base. Então, os ácidos fracos, né, eles podem ser também polipróticos, né? Então, quando a gente está falando de ácido poliprótico, a gente tem que levar em consideração que o ácido tem mais de um próton, mas que cada perca de próton acontece em uma etapa separada. Então, cada etapa diferente, né, ela corresponde a um valor de Ka. Né? Então, eu tenho a dissociação do primeiro próton, né? Então eu tenho Ka1. A dissociação do segundo próton, eu tenho Ka2. E se tiver 3, 4, 5, vão ser os próximos Kas. Aqui nós temos o ácido sulfuroso, que está perdendo um próton. Então, ele forma um próton e um ânion HSO3. Tá? Bisulfito, né? Aqui a gente tem, então, o bisulfito, perdendo, então, um H+, né, e formando o sulfito, tá? Então, vejam, o valor de Ka1, né, é 1,7 vezes 10 a menos 2. O valor de Ka2 é 6,4 vezes 10 a menos 8. Ou seja, essa primeira espécie é mais ácida do que essa segunda espécie. Então, tem mais afinidade pelo próton, né? O bisulfito, né? Tem mais dificuldade de liberar esse H+, do que o ácido sulfuroso.
tá? Então, por isso a gente tem valores de Ka menores. E isso vai acontecendo de etapa para etapa, né? Então, essas ordens sucessivas aqui dos valores de Ka, o Ka1 vai ser maior que o Ka2, que vai ser maior que o Ka3. Então, cada espécie, né, de ácido conjugado que está formando ali, vai acabar, base conjugada, aliás, vai acabar tendo mais afinidade pelo próton e vai ser mais difícil, né, você remover, né, o próton, porque a carga vai ficando mais negativa, então você vai aumentando, né, a afinidade pelo próton a cada perca, né, de H+. Essas espécies, né, elas vão se formar em uma determinada quantidade. Então, a gente pode imaginar o que está acontecendo com cada uma delas no tempo. Então, vamos ver esse gráfico aqui, olha, a fração, né, do grau de dissociação, né, pelo pH. O que está acontecendo com cada espécie dessas em cada pH? Então, você tem, por exemplo, o ácido carbônico formando H+, e o bicarbonato, tá? Então, aqui a constante de dissociação, 10 a menos 7. Depois o bicarbonato perdendo o próximo próton e formando, então, né, o carbonato, né? E a constante de dissociação, 10 a menos 11. Bom, em termos de pH, o que está acontecendo aqui, né? Então, à medida, né, que você está mudando, né, as concentrações aqui, então vai sendo alterado o pH. Então, vamos desenhar aqui em vermelho, né? Vou pegar aqui em vermelho. Inicialmente, eu tenho só ácido carbônico. O ácido carbônico vai reduzindo, então, a concentração, né, a fração dele dentro do sistema, né? Vai reduzindo, 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 até que não sobra nada dessa concentração desse material no final. Tá? Tô até colocando para baixo de zero aqui, né? Porque eu não tenho coordenação motora para fazer em cima do zero. Mas olha só, à medida que vai diminuindo o HCO3, vai começando a surgir essa daqui. Então, nós vamos colocar aqui, olha, uma curvinha aqui, olha. Então, à medida que vai reduzindo, então esse primeiro aqui eu vou colocar como H2CO3, tá? E essa segunda espécie aqui, né, que vai aumentando, né, é essa daqui, então, que é o bicarbonato. Então, a gente vai lá, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando essa espécie. Eu não tenho certeza do pH que isso aqui está acontecendo, tá, gente? Eu só estou montando aqui a equação para vocês, a curva, para a gente ter uma ideia. O que está acontecendo nesse caso aqui, ó, HCO3 menos. Então, o que está acontecendo? À medida que vai reduzindo a quantidade desse, vai aumentando a quantidade desse. Mas, ao mesmo tempo, isso daqui já começa a reagir e já começa a formar essa outra espécie aqui. Então, essa concentração chega no máximo e ela vai reduzir também, tá? Bom, o que é que vai acontecer, então, nesse meio de caminho? A terceira espécie, né, que é o carbonato, vai começar a se formar. Então, à medida que eu começo a ter esse daqui, ele já começa a se formar também, né? Então, a gente começa a ter isso daqui acontecendo, olha. E aí, no final, a gente só tem CO3, né? 2 menos aqui, em termos de espécie. Então, vai ter um momento que eu vou ter todas as espécies unidas, né? E o bicarbonato, ele vai desaparecer, né, da equação. Então, por isso que no final, quando a gente soma essas duas equações aqui, ó, HCO3, né? Formando, então, H mais HCO3 menos, né? Aí eu vou colocar HCO3 aqui no reagente. E aí vai formar H mais CO3, 2 menos. Então, na equação geral, que ela elimina as etapas, eu corto fora isso, e só enxergo, então, né? Então, por isso que a gente só coloca na equação 2, né? Porque eu somo aqui esses dois, do CO3, 2 menos. Então, por isso que eu tenho as 3 espécies aqui. Tá? Então, esse é um diagrama clássico, né, de distribuição de espécies no equilíbrio químico. Então, está acontecendo tudo meio que ao mesmo tempo.
tá? Então, à medida que eu vou aumentando, então, o pH aqui do meio, né? Essa espécie aqui vai se formando em um meio cada vez mais, vai ficando um meio cada vez mais básico, né? Vai reduzindo a acidez do meio, vai ficando cada vez mais básica essa espécie. Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo aquela mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu estou desprotonando cada uma das espécies de cada vez. Veja que cada vez vai ficando menos desprotonado, né? E no final eu somo todas as equações, né, de dissociação, então tenho a perca dos 3 prótons. Mas para que vocês vejam então que a reação ela vai acontecendo aos poucos, né? Que ela vai acontecendo em etapas, e então cada uma dessas espécies acaba sendo uma base cada vez com mais dificuldade de liberar, né, o próton, né? Então vai diminuindo a acidez do meio à medida que você vai reduzindo então a concentração da primeira espécie aqui. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Olha, ascórbico, carbônico, cítrico, oxálico, fosfórico, sulfuroso, sulfúrico, tartárico, né? Todas essas espécies aqui ácidas, olha. Então, eu vou colocar o hidrogênio ácido aqui na frente da espécie. Então, aqui tem 2 hidrogênios ácidos, 2, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 2, 2, 2, tá? Então, a primeira perca de próton, né? Ela é uma perca de próton bem ácida, né? Perto da segunda perca de próton. Então, cada vez você vai tendo mais dificuldade para perder o próton. Veja, olha, 10 a menos 5, 10 a menos 12, 10 a menos 7, 10 a menos 11. Vamos ver essa terceira aqui, ó, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 7. Então, todos esses ácidos aqui, né, com exceção do ácido sulfúrico aqui, né, que tem um valor maior, né, do que 1. Então, a primeira perca do próton, ela é muito ácida. A segunda perca já não é tão ácido mais. Então, o ácido sulfúrico, ele perde com facilidade o próton dele, o primeiro próton. O segundo já sai com mais dificuldade. Então, cada vez que vai ficando mais negativa a sua molécula, mais dificuldade para liberar o próton vai ter. Bom, então vamos pensar então agora em bases, né? Quem que são as bases fortes? Então, os hidróxidos, né, iônicos são bases fortes, porque na sua grande maioria eles se dissociam bem, separando, então, né, o OH- né, do cátio. Então, as bases fortes são eletrólitos fortes que se dissociam completamente em solução, ok? O que que acontece com a concentração de OH-, né? A concentração de OH- fica cada vez mais alta, então o valor de POH fica cada vez menor, ou seja, a base é mais forte quando o POH é grande. Né? Mas a gente pode enxergar o POH, né, como se fosse o contrário do pH. Então, à medida que o pH vai ficando cada vez maior, com valores maiores, né, quer dizer que eu tenho uma base cada vez mais forte. Tá? Então, pensando na concentração inicial de OH-. Então, vamos imaginar que dissociou bastante, então tem base forte. Então, normalmente, a base dissocia quase que 100% quando ela é forte. Mas, quando a gente está falando de ácidos e bases de Bronsted, a gente tem que levar em consideração que para Bronsted, ter OH- não quer dizer ser ácido. Para Bronsted, né, você ter conseguido doar o próton é que conta, né, como condição de acidez e basicidade, né? Então, não precisa ter um OH- na fórmula para poder ter uma reação ácido-base, tá? Então, olha só, a água aqui, ela vai perder um próton, então ela é um ácido. E o OH- aqui vai ganhar o próton, então ela é a base, tá? Forma OH-, ok? Mas não é obrigatório ter base aqui. Então, essa é uma reação ácido-base. O produto foi uma base, né? Se a gente enxergar dessa maneira. Do lado de cá, né, nós temos então o íon hidreto, né? Mais a água. Então, o íon hidreto retirando da água um H+, né? Então, o íon hidreto aqui vai ser a nossa base, né? E a água, o ácido. O nitreto, né? Também retirando o hidrogênio da água, né? Formando então o H3, né? O NH3 e OH-. Não teve OH- aqui nos reagentes, mas teve nos produtos, tá?
Então, formou-se nos produtos OH-. As ideias de ácidos fracos a gente traz também para a ideia de bases fracas, né? Se o ácido não consegue se dissociar bem, né, ele é um ácido fraco. Então, se a base não consegue se dissociar bem, se ela não consegue formar bastante ácido conjugado, né, essa base vai ser uma base fraca. Então, a gente usa a mesma ideia de equilíbrio, né, de produtos e reagentes, né? Então, aqui a gente tem os reagentes, que é a base, e aqui os produtos, né, formando então o ácido conjugado, tá? E a base conjugada, óbvio, né? Bom, aí o exemplo que a gente tem aqui é o exemplo clássico, né, de amônia em água, né? Ela então capturando o próton, né, do lado de cá, né, formando NH4+ e OH-. Então, se eu tenho essa concentração aqui, ó, de produtos, né, pequena, quer dizer que essa minha base é fraca. Né? Então, a minha constante, né, meu KB, que é pegar a mesma ideia, né, que é colocar reagentes e produtos em uma equação, isolar a água, né, aqui junto com a constante de equilíbrio, a gente tem a constante de dissociação da base. Né? Então, se eu tenho valores de KB, né, maiores do que 1, eu tenho uma base forte. Se eu tenho KB, né, menores do que 1, eu tenho uma base fraca. Ok? Então, essas bases fracas aqui, né, no seu equilíbrio, a gente está observando toda a reação ácido-base, imaginando a água no meio, né, nesse ambiente aquoso aqui, tá? Então, olha só, o carbonato, né, mais a água formando o bicarbonato e OH-. Ou seja, aqui a gente tem a nossa base, né, aqui a gente tem o nosso ácido, então aqui a gente tem o ácido conjugado, né? E a base conjugada dessa reação aqui. Então, a gente está imaginando o equilíbrio vindo, né? Para o lado de cá, né? Então, esses daqui são os nossos reagentes e aqui os nossos produtos. Então, a capacidade que o carbonato tem de capturar o hidrogênio da água e formar o íon bicarbonato, né, ela é pequena, porque o valor de KB é valor menor do que 1, então o valor aqui está negativo. E isso vai acontecer com todos esses exemplos aqui, olha, com a metilamina, com a amônia, com o íon hidrosulfeto, com o íon hipoclorito, com a hidroxilamina, com a piridina. Então, tudo que a gente está vendo aqui é que a gente tem, então, uma base fraca. Então, se a nossa base é fraca, o nosso ácido conjugado sempre vai ser um ácido forte, porque se ela não tem muita capacidade de capturar o próton, quer dizer que o ácido forte tem bastante capacidade de ceder o próton. Né? Então, nesses exemplos que a gente tem aqui, à medida que a gente vai descendo aqui, olha, nos valores de KB, a gente vai tendo espécies de bases cada vez mais fracas, tá? Bases que têm cada vez menos capacidade de capturar o próton, né, de uma outra espécie. E aí, a relação que a gente vê entre o ácido e a base, né, entre ácido e base conjugado, é uma relação de oposição. Né? À medida que eu tenho um ácido cada vez mais forte, a minha base é cada vez mais fraca. À medida que eu tenho minha base cada vez mais forte, o meu ácido é cada vez mais fraco. Né? Então, isso vai se refletir na constante de acidez e na constante de basicidade. Né? Então, veja, aqui eu tenho o valor de Ka 10 a menos 2. E aqui eu tenho o valor de Kb de 10 a menos 13. Isso quer dizer que se o meu valor de Ka é alto, o meu valor de Kb é baixo. Porque a gente tem uma relação de igualdade aqui. Lembra-se do valor de Kw da água, né? Que é o valor de 10 a menos 14, né? Então, a gente tem o valor aqui de 10 a menos 14, então essa relação tem que se manter, né? Então, eu tenho sempre que ter, né, aqui no resultado final, o valor de Ka vezes o valor de Kb igual a valor de 10 a menos 14. Né, dessa ordem de relação aqui. Então, se meu ácido é forte, cada vez que meu ácido é forte, minha base é fraca. Se a minha base é forte, meu ácido é fraco.
Chegamos então ao final de mais uma aula, né? Então agora eu deixo aqui para vocês alguns exercícios, né? Então esse primeiro exercício aqui coloca as bases a seguir em ordem crescente de acidez. Vocês vão conseguir encontrar os valores de Ka, valores de Kb, né? No decorrer dos exercícios. Então vai ser fácil para vocês encontrarem isso daí no meio do texto, tá legal? E aqui nesse exercício eu quero que vocês façam as etapas de desprotonação, né, dos ácidos polipróticos. A fórmula deles também está no decorrer, né, da apresentação da nossa aula, caso vocês queiram, tá lá no meio do texto. Ou então vocês podem baixar pela internet, não tem problema nenhum, tá legal? Mas eu só preciso que vocês mostrem para mim as etapas de desprotonação. Antes de terminar, de encerrar, eu quero agradecer, né, aos professores que deixam os seus materiais disponíveis online, que a gente pode consultar e até aproveitar algumas coisas para as nossas aulas. Então, eu quero agradecer em especial ao professor Fernando Xavier, que sempre tem uns slides muito organizados, com figuras muito ilustrativas. Então, agradeço a ele especialmente, né, a disponibilização do material online aí. Tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Aguardo vocês na aula online, né, para a gente fazer a correção desses exercícios e para vocês tirarem as dúvidas.